conversar sobre intercâmbio, trocar ideias, experiências, mostrar para você a importância, os benefícios e o diferencial de se fazer um intercâmbio. Isso é que vocês vão ver no Eu Fui, o novo programa da TV Fevale. E neste programa de estreia você acompanha o bate-papo que tivemos com a Aninha, que passou um semestre no Chile e voltou completamente diferente. Aninha, obrigado pela tua participação. Então conta pra gente pra onde que tu foi. Eu fui para o Chile. Por que tu escolheu o Chile? Eu era professora de inglês na época do intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio entre julho de 2007 a dezembro de 2007. E eu sempre procurei assim, estudar no exterior, mas eu sempre buscava países de idioma inglês, Estados Unidos, Inglaterra. Só que a questão econômica é muito cara, muito custoso para esses países. Então, um dia, a Fevale disponibilizou uma pasta de intercâmbios dos cursos de graduação, entre cursos da saúde, comunicação, arquitetura, e eu busquei o de comunicação social, jornalismo, né? E ali teve duas opções, Santiago de Chile ou Hong Kong, né? Então, assim, eu fui no que seria mais viável, que seria Chile. Mas tinha um impasse que seria o idioma espanhol, que eu, na época, não sabia falar espanhol. Então, eu descartei. Não é dessa vez, vou deixar para uma próxima oportunidade. Aí, uma amiga, né, ela também se interessou pelo intercâmbio e ela perguntou para mim, tu não tem interesse de fazer um intercâmbio lá para o Chile? Aí eu disse, mas eu não sei falar espanhol, mas não tem problema, porque lá eles falam bastante inglês e tu vai se adaptando com o idioma de acordo com as tuas necessidades. Então a gente começou a ver os trâmites, falamos com as relações internacionais da Fevale e foi aí que começou a ideia de participar desta aventura. E foi difícil adaptar o espanhol? No início foi, porque eles falam muitas gírias, muitas gírias. Os próprios mexicanos, colombianos que estavam no Chile também participando de um intercâmbio, eles tinham dificuldade de entender os chilenos, porque eles falam muito rápido e no meio dessa rapidez todas, muitas gírias. Então a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas com a gente eles falavam pausadamente, a gente conseguia entender. Era até engraçado, porque quando a gente abria a boca eles sabiam na cara que a gente era brasileiro, né? Não tinha como disfarçar a linguagem, o idioma todo. Só que também tu foi numa época que era frio aqui e frio lá, só que o frio daqui é bem menor que o frio de lá. Ah, com certeza. A gente passa frio no Rio Grande do Sul, mas lá a gente passa mais ainda. Foi um fato curioso, porque lá as temperaturas são negativas, né? E eu lembro que na época do intercâmbio, em julho de 2007, estava um frio muito rigoroso aqui no Rio Grande do Sul. E o frio daqui estava vindo de lá. Então era de lá, estava vindo um ar polar, que eles explicavam, da Cordilheira dos Andes, vindo aqui para o Rio Grande do Sul. Aí eu pensava, meu Deus, se está frio aqui, imagina lá. Chegando lá, de fato, muito frio, temperaturas negativas. A mais que a gente pegou mais fria foi menos 7 graus, mais ou menos, né? O que causou a neve. Faziam 35 anos que não nevava na cidade de Santiago, que ela fica no centro do país, e naquela semana que a gente chegou, a gente teve a felicidade de ver a neve, né? Nevou na cidade. E como é que foi a chegada de vocês na universidade, assim? Bem diferente que aqui. Lá, aqui as pessoas estudam e trabalham, muitos, né? Lá só estudam. Então parece que tu estás no teu ensino médio, né? Lá as aulas, um dia é à noite, outro dia à tarde, outro dia de manhã, não tem um horário fixo, né? Cada dia é um horário diferente. As pessoas se convivem entre 18 anos, 30 anos numa mesma turma, não muito diferente daqui. Mas o que achei curioso é que todos não trabalham, apenas estudam. Eles se dedicam apenas ao estudo. O que eles podem fazer mais cadeiras durante o semestre também. E iniciam um curso juntos, uma turma, e terminam esse curso juntos também, né, na forma de se graduarem em jornalismo. E quando eles querem trabalhar, eles aproveitam a época de férias. Março, eles aproveitam a época de férias, de janeiro a março, ou então naquela parte do inverno, de junho a julho, né? São as épocas que eles aproveitam para fazer um estágio nos veículos de comunicação ou empresas de assessoria de imprensa.
A gente sabe que quem faz o intercâmbio de graduação aqui da Fevale aproveita, né? As disciplinas foram cursadas lá. Como é que tu escolheu as tuas? Olha, eu fui na ordem, né? O que faltava para mim, eu pensei, eu vou fazer a ordem do que eu faço aqui. Então, a ordem estava entre ética, jornalística e telejornalismo 1, né? Eu pensei, eu vou fazer apenas 2 cadeiras de jornalismo lá, porque como eu tinha um impasse do espanhol, eu não sabia muito bem o espanhol, eu pensava, não vou fazer muitas cadeiras de jornalismo para não me prejudicar. Daqui a pouco eu faço muitas e o idioma não me ajuda. Então eu fiz 2 de jornalismo e 2 optativas. Eu aproveitei para estudar fotografia, que é um hobby que eu gosto bastante, né? Então lá tem a escola de fotografia junto na universidade e eu aproveitei para fazer essas 2 disciplinas de fotografia. E uma das cadeiras que eu fazia era visitar os parques de Santiago, porque Santiago de Chile é uma cidade rica em parques, né? Tem mais de 20 parques lá. Então as pessoas no final da tarde levam a família para brincar, levam seus cachorros, né? Tem uma vida atípica deste modo. E fazem exercícios físicos, a gente via pessoas fazendo artes cênicas nos parques. Então eu pensei, meu estudo de fotografia vai ser visualizar as pessoas nesses parques, como eles se comportam no final do dia, depois de uma dura, intensa rotina de trabalho, ou depois dos estudos nos parques de Santiago. E o trabalho foi maravilhoso. Né? Tu sentiu muita diferença nessa questão do ritmo de vida nosso para o deles? Diferença no trabalho... O trânsito deles é um pouco caótico, né? Como eles têm muito trânsito, muitos carros, então cada dia da semana era uma placa de carros, né? Na terça-feira eram as placas que começavam com Y, na sexta eram as placas que começavam com A, por exemplo, para que eles pudessem se locomover na cidade. E amigos meus que eu fiz lá, que se locomoviam de carro nos dias de trabalho, diziam que levava em torno de 1h30, 2 horas para chegarem no trabalho, num percurso que leva em torno de 30 minutos. Né? E também a questão do ônibus, Transantiago, que é o chamado Transantiago, também era muito caótico, nos horários de pico. Era muita gente e pouco ônibus. Até na época eles estavam tentando reformular a estrutura das rodovias, a estrutura dos ônibus também, né? Mas era uma coisa assim que eles estavam com bastante dificuldade na época. Hoje eu já não sei como está. Também tinha a questão da passagem, era um pouco cara a passagem. Era 380 pesos, que lá a moeda é diferente, é peso chileno. Para nós seria como R$ 3,50. Então é um pouco caro, né? Mas uma coisa interessante é que tu usava a tua carteirinha, que lá eles te dão uma carteirinha de trânsito, tu usava essa carteirinha no ônibus e tu podia viajar durante 2 horas dentro da cidade que tu não pagava a passagem. Depois de 2 horas, daí tu retornava a pagar ela, né? Isso ajudava, mas quem viajava muito de ônibus pagava bastante. E agora, depois que tu voltou para cá, então, currículo, essa questão tu aprendeu várias coisas de televisão, de fotografia, teve contato com outro tipo de jornalismo, né, que é o curso que tu faz. Como é que tu sentiu quando tu voltou para cá, adaptar tudo isso que tu aprendeu lá aqui? Foi maravilhoso. Eu digo assim, essa experiência que eu tive no Chile, eu carrego para o resto da vida. Poder estudar jornalismo. Isso, uma coisa, Rodrigo, é fazer um intercâmbio. É tu ir para um país e apenas trabalhar. Vou ir para os Estados Unidos trabalhar para arrecadar dinheiro e voltar para o Brasil. Isso é um intercâmbio. Outro intercâmbio é tu poder estudar o que tu pratica na faculdade. Né? Isso para mim foi maravilhoso, foi o que eu mais levo desse intercâmbio. Então, o que eu trago do jornalismo chileno para cá é que o nosso jornalismo é excelente. O nosso jornalismo é muito bom, eu fico feliz com isso, né? Que a gente tem uma referência muito boa. E quando a gente falava do jornalismo brasileiro, todos sabiam, estudavam já o jornalismo brasileiro nas aulas de história jornalística, né, por causa da referência com o nosso jornalismo. E muitas emissoras chilenas tentavam similar os programas jornalísticos deles com os nossos aqui do Brasil.